Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Eu vou pedir para você deixar o seu like, seu dislike no canal, se inscrever que é de graça, não custa nada, faz um favor aí mano, se inscreve, aciona as notificações, deixa um like aí que ajuda pra caramba o canal. Mano ou mina, os manos e as minas. Eu falei isso antes de aparecer na televisão e tem alunos dos anos 90 que podem confirmar essa história. Hoje no Saturday Horror Show, o dia de um filme de terror, o sabadão de filme de terror, eu vou recomendar o filme Quarto 1408 com John Cusack e Samuel Jackson. É um filme muito legal com efeitos especiais. Esse filme ele tá na Amazon Prime, tá? Quem tiver Amazon Prime, dá uma olhadinha lá que vale a pena. Ele esteve na Netflix, eu não sei se ainda continua na Netflix, mas é um filme muito legal, ele é de 2007, né? Ele foi dirigido pelo Michael Hurstrom. Ele tem no elenco John Cusack, a Mary McCormack, a Jasmine Jessica Anthony e o Samuel Jackson. Esse filme é muito legal, esse filme eu assisti no cinema, foi uma experiência muito legal, porque visualmente ele é um filme muito intenso de você assistir. Ele tem uns efeitos especiais bem legais, né? Dentro do que eu já tinha comentado aqui no canal. Os americanos, eles têm uma certa obsessão com a questão de hotéis assombrados, hotéis que possuem histórias horrorosas, que nem eu fiz a história do Hotel Cecil aqui, né? Como tem o American Horror Story, que é a temporada Hotel, que para mim é uma das temporadas que eu mais gosto. A Lady Gaga tá magnífica lá, assim, e que faz uma referência ao H.H. Holmes, que também tem um vídeo aqui que tinha o Hotel do Terror em Chicago. E aí qual que é a história? O John Cusack, ele é um investigador, né? Ele escreve livros, ele é um escritor investigativo, isso tem muito nos Estados Unidos, de hotéis mal assombrados. E ele vai até esses hotéis para provar que eles não são mal assombrados, que sempre tem alguma mentira por detrás disso, que tem algo que está errado, que as pessoas estão tomando da má fé, né? Tomando de má fé para se aproveitar dos outros. Há uma referência nesse filme ao Houdini, tá? O Houdini, ele fazia isso. Ele era um cara que não queria hotéis, mas ele tentava desmascarar pessoas que ele achava que eram charlatães, né? Que enganavam, mas ele fazia isso dentro da ideia do espiritismo. Eu até comentei aqui Houdini e o advogado do diabo, Houdini e o diabo, que era uma história do Batman que eu falei aqui. E aí, o personagem do John Cusack, ele faz isso. Mas na verdade, ele faz isso por uma história um pouco maior. O que acontece com o John Cusack? Ele perdeu a filha num acidente. Então, ele, na verdade, ele não quer ir lá e descobrir que o hotel é uma mentira. Ele quer achar um lugar onde haja um fantasma de verdade, haja uma entidade de verdade, para ele acreditar que a filha dele está viva em outro lugar, que o espírito dela está além da morte, além de uma de um pragmatismo que morreu, acabou, né? Então ele tenta através disso descobrir algo. E quando ele vai nesse hotel no quarto 1408, na verdade é o quarto 1408, então esse hotel ele tem um histórico de mais de 50 mortes. E aí depois que eu assisti a história do Hotel Cecil, eu entendi de onde era a referência, né? Você vendo ali toda a história em volta do Hotel Cecil, assassinatos, suicídios, né, crimes que aconteceram, e eles vão amalgamar tudo isso neste quarto. Então, neste quarto dentro deste hotel, que não fica disponível para ninguém, e o gerente do hotel, Samuel Jackson, acontecem crimes. E é muito comum nos Estados Unidos pessoas quererem ir
a lugares onde aconteceram crimes, dormir nesses lugares, entrar em contato, né? Eu tenho um filme aqui que chama que é sobre a história do John Wayne Gacy, que os caras iriam à casa do John Wayne Gacy, que foi demolida, então não faz sentido isso, que ela foi demolida até porque estavam tentando descobrir os corpos, entrar em contato com o espírito do John Wayne Gacy, das vítimas do John Wayne Gacy e tudo mais, assim. Então tem essa obsessão. E aí tem uma cena muito louca logo de cara, assim, quando ele chega, que ele vai se encontrar com o personagem do Samuel Jackson no hotel. O plano de câmera nessa cena é magnífico e pouca gente saca isso. Porque o Samuel Jackson não quer que ele fique nesse quarto. Ele quer se recusar. Por quê? Porque ele sabe que esse quarto tem esse poder. Ele trabalha lá, ele viu pessoas, então ele viu as pessoas que morreram, ele viu as coisas que aconteceram. Como acontece no que eu falei lá no documentário do Hotel Cecil, que tem a mulher que trabalhou 10 anos lá, ela falou, eu contei 70 pessoas mortas no hotel, seja por overdose, seja por suicídio, seja por assassinato, né? E então ele chega tentando tomar o controle dessa situação. Por quê? Porque ele não quer que o hotel tenha essa propaganda negativa, né? E, ao mesmo tempo, ele não quer que aconteça nada com o John Cusack. E o que o John Cusack acredita? Que ele, na verdade, não quer que o John Cusack descubra que é tudo mentira para ele perder as pessoas que vão até o hotel ou a fama do hotel, que as pessoas vão como aparece lá no documentário do Hotel Cecil, as pessoas que vão até o hotel só para poder falar que ficaram lá e tudo mais. Então o John Cusack, acha que o personagem Samuel Jackson está querendo manter essa mística em torno do quarto para que as pessoas continuem indo hotel, e o Samuel Jackson sabe o que acontece lá e não quer que ele passe e que corra o risco de morrer, né? E essa primeira cena que eles se encontram, o Samuel Jackson está vindo na direção do John Cusack e a câmera vai girando. Por que a câmera vai girando em volta dos dois? Porque é como está a mente do Samuel Jackson. Ele está tentando voltar ao centro, ele está fazendo com que aquele momento de perigo, que ele está naquele turbilhão que ele está de tentar resolver a situação, dê certo. E aí a hora que ele dá a mão pro John Cusack, a câmera para e pega os dois de lado, assim, de perfil. Porque naquele momento ele já organizou o plano dele de ação. E aí ele já vem falando, se você quiser ingresso para assistir jogo dos Lakers, dos Knicks, acho que, se eu não me engano, o hotel é em Nova York. Se você quiser assistir o ingresso pro jogo dos Knicks, eu já te arrumei, eu te transferi para a suíte presidencial, ou seja, qualquer coisa menos você ficar no quarto 1408. E é muito louco, a hora que ele dá a mão, você vê que ele organizou tudo e aí ele começa o plano dele de ação. E aí o John Cusack fala, não, eu vou ficar nele, eu já consegui, eu tenho uma liminar, se eu não me engano, que me dá o direito de ficar lá e tudo mais. E o Samuel Jackson explica para ele que não seria uma boa, que... E aí vai ter essa ideia. Aí, que doideira, porque ele começa, através das coisas que tem no quarto, interagir, e aí ele vai viver um pesadelo real, assim, de todas as pessoas que morreram dentro do quarto vão começar a interagir com ele. Então ele vai ver suicídio, ele vai ver, né? E ele vai começar a passar por tudo isso. E ele vai entrar na viagem dele interior, e aí você vai entender o que o quarto faz com as pessoas. Porque esse quarto faz com que a culpa que está lá no subconsciente da pessoa venha para o exterior e ela lide com o pior pesadelo dela. E por isso muitos casos de suicídio ou casos de assassinato por ciúmes ou overdose por grandes depressões. Então aquele quarto, a ideia ali é que ele traria algo do subconsciente da pessoa com que fizesse com que ela tivesse o pior pesadelo dela na vida real e que ela acabasse dando fim à própria vida. E aí
spoiler alert, ele vai conseguir sobreviver ao quarto, ele vai sofrer um perrengue, assim, meu, é muito, o sofrimento, assim, tem uma parte de um quadro que começa a transbordar a água e ele fica no naufrágio, assim, no meio do mar, dentro do quarto. Essa cena no cinema é fabulosa, assim, e ele tem esse tom meio acinzentado, um azul escuro, um verde escuro, assim, verde músico, para trazer essa ideia de passado, pesadelo e fantasma, assim. Muito legal. E ele vai ouvir a voz da filha dele, ela vai falar com ele, depois de uma gravação. E aí ele vai ter essa esperança que o espírito dela não está em algum lugar, que tem uma vida além daquilo que do que a gente está vivendo, e que talvez ele reencontre com a filha dele um novo dia. E ele entender que tudo aquilo que ele viveu, aqueles fantasmas, são reais, assim. O maior... Se tem algo que pode aterrorizar a gente, torturar a gente constantemente, é a nossa mente. E esse filme vai trabalhar muito com esse lado. Então, eu recomendo no Saturday Horror Show, quarto 1408. Dê uma assistida, é um filme bem legal. O John Cusack está muito bem, apesar, eu acho que o John Cusack ele é meio que sempre a mesma interpretação em todo o filme, assim. Mas ele tá legal, ele convence. O Samuel Jackson, como sempre, magnífico, assim. E um filme que é bem assustador, assim, não vai dar medo. Eu, pelo menos, não sinto em relação a isso. É o que eu falei, para mim, medo é boleto que chega lá na caixa do correio, serial killer, né, assalto, coisas que fica doente, né? Isso é o pesadelo da vida real. Mas a gente precisa da fantasia e se assustar na fantasia para poder lidar com a vida real. Então isso é uma coisa muito importante. O poema de hoje, eu peguei Fantasma. Esse poema eu escrevi, eu sonhei com a minha tia, a mãe do João, a Salete, que ela faleceu eu tinha 12 anos, isso aí foi em 1985, né? Foi um 85, 86, eu não lembro se eu tinha 12 ou 13 anos. E foi a primeira pessoa muito próxima de mim, assim, que faleceu e me marcou bastante. E eu sonhei com ela e eu tive justamente essa relação que eu descrevo aqui no poema, no sonho, né? E é como eu vejo essa questão da morte, do fantasma, ela está na minha cabeça, né? Ela deixou a solidão pra gente. Então, vamos dar uma olhadinha. Fantasma. Corri emocionado ao teu encontro, mesmo sabendo que não estavas mais aqui. Ao abraçar-te, doce recordação, desapareceste no ar, deixando a melancolia como companheira. A melancolia, para quem não sabe, é uma tristeza mórbida, relacionada à morte, uma tristeza de perda. E é o que ficou, é o que o personagem de John Cusack está vivenciando. Ele bebe no filme, ele tem o jeito dele de lidar com isso, é o alcoolismo. E cada um de nós vai arrumar um subterfúgio para lidar com essas dores, com essas coisas que vão ficar, que essas pessoas vão deixar na vida da gente. Diz aí se você já assistiu esse filme, se você gostou da indicação, se eu esqueci de falar alguma coisa, se tem alguma cena que você gosta que talvez eu não tenha falado aqui. Comenta o vídeo, comenta o poema, deixa seu like, seu dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Saturday Horror Show no canal Terra Firma Society.